Bom, então meu nome sou Bruno Andreotti, né? Pesquiso quadrinhos desde o meu doutorado, que foi sobre as questões relativas ao americanismo e o fascismo nas histórias do Superman, né? E a apresentação de hoje, né? É um tema que foi abordado marginalmente, né? No doutorado que eu estou desenvolvendo agora, né? Que é, né? Tão intitulado Superman no Mundo Globalizado, Intervencionismo Estadunidense, Guerra ao Terror e a Utopia da Paz, né? Então, esse é o título. Então, os objetivos, né? Eu vou explicitar por meio da análise de três histórias do Superman as mudanças da política externa dos Estados Unidos no mundo globalizado e do próprio personagem em comparação ao contexto da Guerra Fria, né? Então, são três obras, né, que eu vou analisar assim muito brevemente, claro, né? Então, Superman Paz na Terra, do Paul Dini e do Alex Ross, que é publicado em 98. What's So Funny About Truth, Justice and American Way, do Joey Kelly e do Lee Bermejo, né? Por que que a única história que eu não traduzi o título foi essa? Por quê? Porque a tradução em português ficou olho por olho, né? Então, assim, péssimo título, né? Péssima tradução. Então, eu vou usar ela no original, né? E o Incidente, né, que é do David Goyer e do Miguel Sepúlveda, que é publicado em 2011, né? Então, 98, 2001, e aí tem um salto para 2011 para a gente entender essas mudanças, né, na política e como a questão do intervencionismo da guerra vai perpassando essas histórias, ainda que de maneira, isso não fique muito no primeiro plano, mas a guerra e a intervenção, elas sempre estão ali, né? E elas vão ficando cada vez mais nítidas. É um pouco esse movimento, né, que a gente vai observar nessas três histórias, né? Já já vocês vão entender um pouquinho melhor como que isso vai ficando, a questão política vai ficando cada vez mais nítida nas histórias, nítida no sentido de explícita, assim, textualmente, não, óbvio que a questão política aparece em todas, mas é a autopercepção das ações do Superman como político, um pouquinho que a gente vai fazer um paralelo também com os Estados Unidos nesse período, né? Antes, eu acho que eu vou inverter aqui, eu coloquei esse aqui de epígrafe, né? É uma música vocês devem conhecer, famosa, né? Do Bad Religion, aí de 93, né? Com o American Jesus, né? Eu vou fazer uma tradução aqui bem rápida, né? Então, eu sinto muito, né? Pela população da Terra, porque tão poucas vivem nos Estados Unidos. Pelo menos os estrangeiros podem copiar nossa moralidade, né? Eles podem visitar, mas eles não podem permanecer. Apenas alguns preciosos podem conquistar a prosperidade, né? Isso faz com que a gente se renove na confiança, na confidência nessa terra dos Estados Unidos, né? E aí ele fala, nós temos o Jesus americano, né? Nós temos o Jesus estadunidense, né? Então, eu achei bem interessante essa epígrafe, que ela mostra muito como que os Estados Unidos, né, esse sentimento que havia, né, e claro, aparece o sentimento e a crítica a esse sentimento, como assim, olha, a Guerra Fria acabou, né, nós aqui dos Estados Unidos, nós vencemos a Guerra Fria e agora a gente vai, né, agora é um momento de expansão, né, mundial do capitalismo, um momento que se vivia a hipótese da utopia da paz. Isso, claro, a gente sempre, claro, está vendo, né, eu estou apresentando aqui do ponto de vista dos Estados Unidos, né? Então a gente tem esse mundo pós-Guerra Fria, né? Tanto é que o Fukuyama ali nesse contexto, não, um historiador que ficou muito famoso por conta dessa proposição do fim da história, né? Então, assim, uma vez a Guerra Fria no final, então agora acaba a história, no sentido que o que resta para o mundo, então, expansão do capitalismo, né, repúblicas democráticas, né, então não haveria motivos para a guerra, né, então o momento que se sonhou, pelo menos que se imaginou que pudesse haver paz, tal, é claro, dentro da perspectiva que os Estados Unidos entendiam como paz, né, e aí, só para retomar alguns, né, que as histórias elas vão passar, né, por esse período que é o governo Clinton, Bush e Obama, né, e lembrar um pouco, então, que os democratas, né, eles têm isso como uma tendência, né, os democratas eles têm uma tendência ao intervencionismo, né, os republicanos a se isolarem, né, isso relativamente, óbvio, à política externa, isso como tendência, né? Por que que esse elemento é importante, né? Porque essa questão do isolacionismo e do intervencionismo, no contexto mais próximo aqui nosso, vai dar, né? Porque os republicanos se aproveitaram disso para dizer assim, olha, então
os democratas, eles são representantes do globalismo, né, da conspiração globalista que quer acabar com os Estados Unidos, né? Nós temos que nos fechar, tal. Então, isso vai aparecer muito ao final, ali, principalmente na história, na última história, né, que é um incidente que é um dos motivos, né, pelo menos como hipótese que eu coloco, é um dos motivos que o Superman ele é visto, né, como um conservador, principalmente a partir dos anos 50 até a década de 80 ali, mas ele vai mudando esse perfil, né, ele vai ficando identificado cada vez mais com os liberais, ou pelo menos com o progressismo ali nos Estados Unidos, e acho que é um pouco por aí que a gente explica essa mudança aí do personagem. Isso vai ficar mais claro aqui durante a análise da história, né? Então, trouxe aqui uma citação para a gente entender essa, quando eu comecei ali com American Jesus, né? Ontem o Nathaniel comentou da questão messiânica, né? Do personagem aí do Superman, comentei a questão né, da gente dessa chave de leitura vê-lo, né? Como Messias. Então, do Schlesinger aí, essa citação é bem interessante, que as concepções de política externa correspondem à velha discussão entre experimento e destino, entre os Estados Unidos concebidos como uma nação entre muitas, sujeita como todas as outras a impulsos angélicos e ganas predatórias, e os Estados Unidos vistos como uma nação escolhida e ungida pela providência para redimir o mundo decaído. Cada uma dessas concepções gera uma maneira diferente de pensar. A primeira deriva da história e produz uma abordagem empírica dos problemas internacionais. A segunda provém da teologia e leva à secularização da teologia, que é a ideologia. O conflito entre as duas abordagens expressa o cisma na alma americana entre o compromisso com a experimentação e a suscetibilidade ao dogma, né? E é óbvio que nessas histórias o que se sobressai é justamente essa noção dos Estados Unidos como uma nação ungida pela providência, né? Então, quem vai redimir esse mundo decaído, esse mundo, né? Quem vai trazer a paz, quem vai tentar, pelo menos, trazer a paz? Estados Unidos, por tabela aqui, o Superman, né? Então, aqui a gente entra na análise da primeira, que é, né, Superman Paz na Terra, né, tá errado aí, 88, é 98, tá? Bom, então aqui o Superman, resumindo bem a história, o Superman decide acabar com a fome no mundo, ao menos por um dia, né? Então, aí ele reforça, né, que ele diz que não cabe a ele ditar políticas para a humanidade, ou seja, ele não vai, né, isso é um tema comum também, né, o Superman não deve intervir, né, quando ele, é curioso, né, quando ele decide intervir, ele vira um ditador, é muito comum, né, esse tema, né, só ele não intervém, mas quando ele intervém assim, é autoritário, né, então ele diz que não cabe a si ditar as políticas para a humanidade, ou seja, ele quer acabar com a fome no mundo, né? Pelo menos por um dia, né? E aí ele diz assim, bom, e a minha atitude ela não é política, é uma questão moral, né? É isso que eu devo fazer como uma pessoa que sente compaixão, etc. Porém, o que que ele faz? Ele vai pedir autorização para o Congresso. Fala, eu posso? Vocês me autorizam? Eu falei, mesmo é muito curioso assim, mesmo dizendo que a atitude dele não é política, então na página seguinte ele vai pedir autorização para o Congresso autoriza, né? E ele vai passando então pelo mundo ali. Então, uma mudança, isso vai marcar uma mudança na retórica para justificar as intervenções dos países, né? Da contenção do comunismo, né? A doutrina da detenção, como o Arthur mencionou ali brevemente, né? Para um discurso humanitário, ou seja, se antes eu justificava as intervenções dos Estados Unidos para conter o comunismo, então agora a questão é humanitária. Então, por que que os Estados Unidos intervêm? Por uma questão humanitária, né? Para a defesa dos direitos humanos, tá? Que tem um apelo global, né? A fome e a pobreza, né, isso, na história, né, são vistos como problemas morais e não a resultado das ações humanas ou de escolhas políticas ou mesmo de um sistema econômico. É sempre uma questão moral, né? E aqui, né, nessa trecha ele fala, né, assim, olha, às vezes, acho que não dá para dar leitura aqui, mas assim, às vezes ele fala que a fome às vezes é uma questão da circunstância, mas muitas vezes, a maioria das vezes, né, muito frequentemente, é produto da crueldade humana, né? E aqui, né, ele diz, né, a solução para o problema vem da compaixão, né, do coração de um homem que vai se estender a outro homem, ou seja, né, então você resolve, se o problema da fome vem pela crueldade, você resolve com a compaixão, né? Então essa seria
a solução que despreza todas as questões. Então, a intervenção, né? E ele passa ele passa por vários contextos, dentre eles o de guerra, né? Ele fica muito indignado quando, né? Claro, né? Vai sempre mostrar ele como, né? Está sempre é o Superman, né? Então ele está sempre correto dentro da história, quase sempre correto dentro da a história. Então, ele se assusta, fala assim, não, como assim? Eu estou vindo aqui para ajudar, vocês não querem, então tem isso, né? Sempre no contexto, em alguns casos, né? Como eu falei, no contexto de guerra que ele está passando pelo mundo inteiro, né? Então isso o assusta, né? Mas basicamente então que a história está alinhada com a retórica de intervenção dos Estados Unidos no período, justificativa para a intervenção é a proteção aos direitos humanos, no caso, né? Fomentar suas políticas. É interessante. As ações ainda não são vistas dentro da história como política, ou seja, o que eu estou fazendo aqui não é uma intervenção política, eu estou fazendo uma questão humanitária, uma questão moral, né? E, obviamente, né, ao reduzir a fome e a pobreza aos problemas morais, ele vai afastar soluções possíveis, né, que fatalmente implicariam em mudanças políticas estruturais ou, pelo menos, no sistema capitalismo, né? Claro que tem esse bloqueio, né? Se o problema é moral, você resolve com uma questão moral, né? Aí a segunda, né, de 2001, né, o que é tão, né, What's so funny about truth just in American Way? O que é tão engraçado sobre a verdade, justiça e o estilo de vida americano, né? O que tem de tão engraçado nisso, né? A história se pergunta, porque também é um momento que isso vai começar a ser identificado como uma coisa antiquada, como uma coisa ultrapassada, como uma coisa vista de um tempo, então, né, da Guerra Fria, né? Então, essa história tem a animação, inclusive, né, ela foi transformada em animação. Então, nessa história, o Superman é antagonizado pelo time de super-heróis. A elite que começa a usar métodos extremamente violentos para conter uma série de ameaças terroristas e, com isso, ganham enorme popularidade em âmbito mundial. Assim, eles vão lá, resolvem, né, incluem muitas ações terroristas, né, que são classificados como terroristas, né, a elite vai lá e simplesmente mata aquelas pessoas, né? Intervém de maneira muito é assimétrica, né? Aliás, é uma das características do conflito, né? Começa a se falar nesse período em conflitos assimétricos, ou seja, em que há desproporção entre os lados, né? O terrorismo é visto como esse conflito assimétrico, né? São grupos que são contra Estados-nação, isso vai ficar exacerbado muito, né? Principalmente, claro, após o 11 de setembro. Essa história é anterior, tá? A 11 de setembro, mas é curioso porque ela já vai, né, adiantar uma série de temas e motivos que vão ser muito mais trabalhados, obviamente, depois do 11 de setembro, né? E a Elite, na verdade, ela é uma transfiguração do Authority, né? Que também era um quadrinho estava fazendo muito sucesso, né? Que justamente é como se fosse uma liga o Authority, em Minas Gerais, é uma liga da justiça pragmática, assim, se o problema é que a gente vai lá e intervém, mas você matou 5 mil pessoas, tudo bem, mas eu salvei a vida de 10 mil, então aquela coisa bem cruel da contabilidade de vidas, né? Então o Authority, ele resolve as coisas assim, a Elite é o Authority transfigurado, né? E olha aqui um trecho aqui do manifesto da elite, né? Que, ó, nós não acreditamos em nações, nós não acreditamos em tratados ou limites geográficos ou classes ou política. Existem os mocinhos, ou seja, nós, e existem os vilões, ou seja, qualquer um que trate alguém como lixo para alcançar seus belos objetivos. Você pediu por nós, mundo, e agora você nos tem. Sejam bons ou vamos explodir a sua casa com uma bomba de 50 megatons, né? E aí é interessante porque ele fala que ele faz uma análise no computador ali da Fortaleza da Solidão. Ele fala assim: aparentemente a tecnologia criptoriana é imune à retórica, então a gente não foi afetado por esse manifesto, né? Mas o mundo embarca nessa narrativa da elite, né? Então, aqui, ó, desculpa, voltei aqui. Então, a ONU classifica as ações do grupo como fascistas, né? E aí, claro que o Superman, assim como no Reino do Amanhã, né, que trabalhou, aliás, podia ter entrado o Reino do Amanhã aqui nesse conjunto de histórias, né? Então o Superman fica perdido, né? Porque a opinião pública está do lado, né, da elite e tal. E os governos do mundo, embora publicamente condenem as ações, mas em segredo eles estão apoiando, né? Isso aparece, inclusive na Casa Branca, que na cronologia da época era o Lex Luthor, né? Que estava na Casa Branca, e falou: o que a gente vai fazer? Ele falou assim: olha, se eles mexerem os Estados Unidos, a gente faz alguma coisa. Se não, vamos ver até onde isso vai dar, porque afinal de contas eles estão contra o Superman, então eu estou gostando, né? Isso é a postura do Lex Luthor
como presidente. Então, o Superman está perdido, vai procurar ajuda do pai, né, conselho do pai, e o Jonathan Kent diz: às vezes a verdade, a justiça e American Way não fazem as pessoas se sentirem melhores, eles querem as respostas fáceis, né? E aí o Superman fica indignado, claro, porque ele diz, né, que não possui nenhum respeito pelos direitos humanos, né? Então é interessante que as histórias, né, quando a gente fala em direitos humanos, nessas histórias, tem esse apelo global. Direitos civis é uma coisa mais particular ali dos Estados Unidos, né? Então o Superman fica indignado, fala assim, como que a população pode apoiar isso, né? Uma vez que eles não têm respeito pelos direitos humanos, né? E aí, né? Então aí é interessante. Então a crítica já está colocada, né? Na verdade, a história é isso, né? É uma crítica ao papel, né, dos Estados Unidos na figura do Superman, né? Mas claro que é uma crítica, mas depois eles vão triunfar, né? Então aqui diz, ó, verdade, justiça e a direita militar comercial americana, né? Isso que você defende. Então, verdade e justiça como apelos universais. E o terceiro elemento do tema é onde se localiza historicamente os pontos de divergência. Tanto é que nas últimas produções do Superman, pelo menos desde lá de 2006, aquele filme péssimo lá com o Brandon Routh, eles ocultam essa parte do American Way, né? Porque é isso que ficou ultrapassado, é isso que ficou ali, né, no contexto da Guerra Fria, né? E aqui, né, com a vitória do Superman sobre o grupo, o super-herói, claro que ele vai vencer, né? O super-herói afirma: sonhos nos salvam, sonhos nos erguem e nos transformam. Eu juro, até que meu sonho de um mundo onde dignidade, honra e justiça tornem-se a realidade que todos nós partilhamos, eu nunca vou parar de lutar. Nunca. Né? Então, aqui, né? Então, nessa história, né? Verdade, Justiça e American Way aparecem identificados com a proteção e garantia dos direitos humanos, né? Então ele diz, né? Superman, tenho compaixão e fé em contraposição ao rancor e raiva do grupo elite, né? O apoio da população ao grupo elite pelas ações enérgicas contra os grupos terroristas, entre aspas, né? Parece ecoar o conflito entre Superman e Magog em Reino do Amanhã, entre o herói que mata e o herói que não mata, né? Isso é bem parecido nesse ponto de vista com o Reino do Amanhã, né? Então, o Superman aparece identificado com a defesa de valores tradicionais, assim como em Reino do Amanhã, como se frente aos desafios do mundo globalizado, a volta aos valores do mundo bipolar bastasse, né? O Superman associado a uma certa nostalgia e o mito de uma idade de ouro que poderia ser restaurada, né? As suas ações são percebidas como tendo impactos políticos. Então, aqui é interessante, já tem um primeiro ponto de inflexão. Se lá as ações dele eram puramente morais, ele se recusa a ver, ou pelo menos a história não aparece isso de maneira nítida, ainda que contraditoriamente ali, quando ele vai pedir autorização ao Congresso, né? Mas as ações dele, ainda que moralmente motivadas, já são percebidas como tendo impactos políticos. Então, assim, ó, qual que é a questão? Eu posso intervir desde que eu respeite os direitos humanos, desde que eu tenha compaixão e fé, né? Ou seja, né? Claro que isso é uma retórica, né? Mas é assim que a questão é percebida, né? E aí a última história aqui que é o incidente, né? Que é publicado aí em 2011, né? Tá aqui, o Superman intervém em um protesto do Teherã, onde apoia os cidadãos que estão protestando contra o governo, né? Que eles estão classificando como opressivo. Ele age como um símbolo de esperança aos manifestantes, né? Ele age de forma não interessante. Ele fala assim, ele diz, né? Foi um ato de desobediência civil, né? Invocando aí o Turô, né? Que grande, né? Muito influente na questão política dos Estados Unidos, principalmente na questão do ativismo dos Estados Unidos, na questão da não violência e da desobediência civil é muito forte nesse contexto também com os movimentos anti-globalização, tinha muito isso presente, a questão da desobediência civil e a questão da questão da não violência, né, como os protestos ali de Seattle no final da década de 90, inclusive tema do meu mestrado, né? Então isso vai aparecer muito forte nessa guerra, porque ele aparece lá no Teherã e fica parado em frente ali às forças governamentais ao lado dos manifestantes, ele simplesmente não se move, né? É isso que ele faz. Mas a ação do Superman interpretada pelos líderes mundiais como interferência política dos Estados Unidos, obviamente, né? É isso que essa imagem aqui, é isso que ele está falando. Ele está se encontrando com esse representante do governo que está cobrando explicações daquilo que ele fez, né? Ou seja, as ações dele já estão sendo, né? O Superman já não é mais aquele cara como nas outras coisas que ele fala assim, não, minhas ações não são políticas, é uma questão moral. Não, ele já está reconhecendo ali nessa história que o ato é político,
Ele não é naivo, né? Não é inocente nesse sentido, mas, né? Pelo menos, então você está vendo uma mudança aí, né? No personagem, né? Então, em resposta a essas controvérsias, o Superman diz que ele vai até, isso não mostra na HQ, mas ele diz assim, então se esse é o problema, eu vou renunciar à minha cidadania estadunidense aqui, né? A minha cidadania americana, alegando que deseja ser uma figura de justiça global que não pode ficar atrelada a um único país, né? Ele expressa o seu desejo de ajudar as pessoas ao redor do mundo sem estar vinculado a uma política de nenhuma nação, né? Claro, e aí buscando ser o símbolo universal de justiça e de paz, né? Aqui está esse momento, então, que ele fica, né, parado ali em frente à multidão, e aí o que ele diz, né? Eu estou cansado de ter minhas ações interpretadas como um instrumento da política dos Estados Unidos. Verdade, justiça e American Way já não bastam mais. O mundo é muito pequeno, é muito conectado, né? Então aí, e aí, como eu falei, eu acho que aí esse é o ponto onde ele parece, onde ele vai ficar identificado com os liberais e não mais com os conservadores nos Estados Unidos, né? Porque ele vai começar do lado que os republicanos, os conservadores, né, para não dizer reacionários, vão chamar que ó, existe uma conspiração globalista aqui no mundo que quer acabar com os Estados Unidos. Então, o Superman vai passar a ser identificado aí desse lado, né, porque ele está defendendo, aliás, ele diz isso, né, falou assim, olha, os Estados Unidos é muito pequeno, né, a questão agora é mundial, né. Então, ah, aqui já aponta para uma insuficiência da América em um mundo globalizado, né? E é interessante porque 10 anos depois, em 2021, o lema do Superman oficialmente, hoje, né? O tema oficial, ainda que isso não apareça muito frequentemente nas histórias, mas a DC mudou, né? Não é mais justiça, verdade ou American Way, mas sim justiça, verdade, justiça e um amanhã melhor, né? De caráter, coloquei mundo aí, mas é um amanhã, tá? Melhor, né? De caráter mais universal. Bom, então aqui as considerações finais, né? A propaganda e a política externa americana, eles conseguiram associar o American Way a uma série de valores universalmente desejáveis, né? Ou eles implicaram, né, nos convenceram que isso era universalmente desejável, como democracia, progresso técnico, desenvolvimento e liberdades individuais, que é o melhor que o liberalismo poderia oferecer, né? Ideias de fato sedutoras e chamar isso de americanismo denota uma considerável dose de demagogia, né? Porque é claro que eles vão identificar todos esses, né, essas coisas interessantes aí, boas e tal, com o americanismo, né? O Superman alinhado aos interesses governamentais foi cunhado durante o contexto da Segunda Guerra Mundial e da Guerra Fria até meados dos anos 80. Nesse período, o American Way eram os valores acima assinalados, alinhados à política externa americana, aqui, né? Então, principalmente a partir do 11 de setembro, o eixo central de uma nova mundial exigiu todo um realinhamento ali estratégico, né? Então, o debate segurança versus liberdade, a chamada guerra ao terror contra as guerras do Iraque e do Afeganistão, que vieram posteriormente, né, compuseram essa lógica de guerra. E nos quadrinhos super-heróis, a autoridade governamental com frequência era tratada com desconfiança, como a gente viu ali, principalmente na última história, como eu falei, que esse contexto ali vai ficando cada vez mais nítido, né? Como eu falei, essa história, apesar dos meus anos anterior, 11 de setembro, mas ela já prenuncia uma série de questões aí que vão ser muito fortes aí posteriormente, né? Então, essa internacionalização faz com que o Superman do início dos anos 2000 seja visto como compartilhando uma espécie de agenda liberal cosmopolita, empoderando grupos como a ONU à custa do poder americano. Isso é como os Estados Unidos, né, uma parte, pelo menos, vê essa questão, né? O que faz com que passe a ser identificado com viés liberal, esquerdista e democrata como em seus primórdios, né? Interessante, o Superman aparece como herói inicialmente da classe proletária, né? O que parece mostrar uma espécie de movimento pendular do personagem, afastando do discurso de Trump da extrema-direita que crê em uma conspiração globalista contra os interesses dos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que vê o Superman como um representante dessa mesma conspiração, né? Então, aí, né, no século XXI, após a queda das Torres Gêmeas, a guerra do Iraque, a ocupação do Afeganistão, Trump, China como potência política e econômica e o mercado globalizado, manter o Superman ligado ao American Way e vinculado ao governo americano não só é um mau negócio, mas também não expressa mais o que o personagem representa, né? Uma mudança gradativa em seus princípios. É isso, né? Então, aí só para aqui, acho que acho que eu cliquei em alguma. Vocês estão me ouvindo? Vocês conseguem me ouvir? A gente está ouvindo sim.
Ah, tá. Não, acho que eu tivesse clicado alguma coisa aqui. Bom, então as referências, né, da apresentação. E é isso. Então, só para fazer uma recapitulação, né? A utopia da paz ela aparece ali como horizonte, mas logo isso se vê que é impossível, né? Isso vai aparecendo nas histórias, né, do Superman de maneira cada vez mais evidente. Assim, né, assim, essa intervenção mundial, né, que ele vai fazendo cada vez com mais frequência e passando aí desse momento, nessas três partes. Então, na Paz na Terra, suas ações são vistas como não políticas. Na segunda história, né, no What's So Funny, lá, ele aparece já, as ações são morais, mas com implicações políticas nítidas, né, ele reconhece isso, e na terceira ele já tem essa percepção de que sim, isso é político, sim, é isso que eu preciso fazer, o American Way está ultrapassado. Como eu falei, é claro que sempre é uma questão ideológica. É muito mais fácil você vender o Superman sem a questão nacionalista do que com a questão nacionalista, ainda mais nesse contexto aí pós-Guerra Fria. É isso, gente. Muito obrigado.